Boa noite para vocês. A gente vai terminando o domingo e antecipando esse início de semana com live. Mais do que nunca é importante a gente pensar a respeito dos nossos negócios, a gente construir, uma reflexão dos possíveis cenários que a gente tem para 2023, porque eu tenho certeza que ninguém de nós pensa em sair da atividade, simplesmente vender tudo e esperar um momento melhor para voltar a trabalhar, né? Então, já dizia a Bíblia, se não trabalha, não come, né? Então, a gente precisa continuar trabalhando e mais do que nunca, né, a gente precisa ter esse olhar, esse pé na realidade e construir oportunidades de acordo com o que desenhar o cenário a partir de agora. Então vamos começar a alinhar alguns conceitos. E enquanto vocês vão entrando, gostaria de contar para vocês que gestão de rebanho, um assunto tão rico e vasto, a gente nem terminou a série e me rendeu uma parceria de milhões. Isso é ótimo, isso é fantástico. Amanhã eu conto para vocês, fiquem atentos aos stories, que amanhã a gente dá início numa parceria que vai contribuir, trazer esse olhar, construir resultado para um grupo, né, que sempre está voltado para o desenvolvimento da pecuária no Brasil, pecuária de corte com grande impulsionamento. Então amanhã tem notícia e novidades para vocês. E essa live dá sequência à série Gestão de Rebanhos, né? E o tema da live, né, mitos, números não funcionam. O que a gente faz com o número, né? A grande maioria das pessoas tem dificuldade com o número. E eu começo a live perguntando quanto, numa escala de 0 a 10, você gosta de número, né? Porque quem trabalha bem com número são pessoas que estão com o pé na realidade, que encara a realidade todos os dias, né? O número, ele é uma representação da realidade. Quando a gente olha para o número, a gente vai olhar, por exemplo, para números primários, que é quantidade. Quantidade de cabeça, quantidade de área, quantidade de pasto, quantidade de nutrição, quantidade de sanidade, quantidade de funcionários, né? Então a gente vai olhar para quantidade, a gente vai olhar para tamanho, a gente vai olhar para números básicos no sentido de entender o que está envolvido, né? O segundo passo é números intermediários, é quando a gente começa a olhar, por exemplo, o índice, começa a olhar a taxa, que a gente pega números básicos e interrelaciona. Por que a gente faz esse número intermediário? É quando a gente começa a apurar resultado de uma fazenda, né? Quando a gente começa a apurar resultado do negócio. Então, o primeiro passo é conhecer o que está envolvido, os números básicos, quantidade, tamanho, número de pessoas, né? O segundo passo é criar os índices, as taxas. E quais são esses índices e taxas mais importantes e relevantes? Aqueles que representam o resultado que garante o nosso faturamento, que é índice de prenhez, taxa de natalidade, percentual de desmama, rendimento de carcaça, taxa de desfrute. Então, esse tipo de dado, ele nos diz a respeito dos nossos resultados. E tem um terceiro tipo de dado, que é o tipo de dado aprimorado. Que aí a gente vai olhar, por exemplo, desembolso cabeça mês, rentabilidade por hectare ano, rentabilidade em cima do patrimônio investido. Quando a gente olha para esses números aprimorados, a gente está olhando diretamente para o dinheiro. Então, a gente está olhando para o faturamento, a gente está olhando para quanto nós fazemos o nosso dinheiro crescer dentro daquele negócio. Qual que é a grande importância dos números, então? Representação da realidade. E quando é que a gente evolui da coleta de dado do número básico para o número intermediário, para um aprimoramento? Quando a gente encara a realidade de frente e desse olhar maduro, né, de quem é adulto e está pensando em construir um negócio que rentabilize, que empregue pessoas,
que desenvolvo atividade, que chega num patamar que eu posso dar um passo a mais e me tornar um pouco mais referência, e pelo risco que eu assumo, né, eu enxergo que a partir dali também tem que me devolver uma rentabilidade maior, e por isso eu faço um aprimoramento. Então é uma construção diária de uma realidade em que cada vez mais que eu invisto e crio risco, mais aquilo rentabiliza em favor do meu negócio. Então aquela ideia, por exemplo, vários, né, sempre traz, Érica, mas gestão é um monte de número que não faz sentido. Né? Não faz sentido porque muitas das vezes a gente olha para esses números de um lugar onde a gente vive no sonho, entre o passado e o futuro, mas muito longe do presente. Se a gente está no presente, a gente quer entender assim, ó, qual atividade eu estou lidando? Né? O que eu tenho em mãos? Quais são os recursos que eu tenho em mão? A partir do momento que eu tenho aqueles recursos em mão, o que está me gerando de resultado? A partir do momento que começa a gerar resultado, eu começo a apurar o seguinte, para onde está caminhando o negócio, que é uma visão mais ampla, né? Que é uma visão mais profunda, que exige números, que até então, muitas das vezes, a gente não tem familiaridade, que muitas das vezes a gente não aprendeu. E como é que eu chego nesse número mais elaborado? Muitas das vezes pela mão e pelo entendimento de um consultor que já fez esse caminho, né? Que sabe, que tem familiaridade, que sabe te ensinar, te iniciar nesse processo de desenvolvimento, de enxergar o negócio através de números. Números são a representação da realidade de um negócio, né? Então, quando eu primeiro passo a coleta básica, é mais simples, são quantidades, né? Então é mais fácil a gente coletar, começar a coletar por um caderno, começar a coletar por uma caderneta, elaborar por uma planilha de Excel, depois, quem sabe, em algum momento, contratar um programa em que eu abasteço ele de dados e consiga tirar relatórios, né? Então essa coleta básica, geralmente, ela exige muito mais das pessoas próximas envolvidas no negócio. E ela é mais simples também. Calcular taxa, calcular índice é coisa simples. Porque se eu tenho os dados básicos coletados, é só pegar a fórmula e transformar isso em índice. Quando a gente vai para o número aprimorado de encarar o negócio de frente, o que a gente tem que lembrar? Que uma coisa é minha visão sobre o negócio, mas a minha visão sobre o negócio é uma visão. E fora a minha visão, eu posso ter várias outras visões a respeito do meu negócio. Então, muitas das vezes, o que mais nos incomoda quando a gente vai olhar para o aprimoramento de dados é o fato de que a gente encara a opinião alheia, a opinião das outras pessoas envolvidas, como um palpite, como um questionamento, como algo que nos fere da pessoa expressar e ir desconsonante com aquilo que acredito, né? Então, quando a gente vai mexer com número aprimorado, o que mais vale, na verdade, é a diversidade de opiniões, né? Por quê? Porque conforme eu vou levantando dados, por exemplo, número de pessoas por cabeça dentro da propriedade, desembolso cabeça mês, então eu vou olhar para quanto eu gasto para manter aquele negócio, rentabilidade por hectare ano, todos esses dados, desempenho de desmama, época e posicionamento de venda de produto, possibilidade de incremento de rentabilidade de acordo com essa fase de venda, né? Então, todos esses dados que eu começo a olhar, a aprimorar essa visão, eu preciso não só trazer o dado para mim, elaborar esse dado, então você vai usar fórmulas, as fórmulas vão te dizer como você usa os seus dados básicos, você vai chegar no número, e a partir desse número, o entendimento, muitas das vezes, até a gente aprender a olhar ele com uma visão mais holística, é muito bom estar acompanhado de alguém que já conhece cenários diferentes e pode apontar diretamente onde é que poderia melhorar, né? Onde é que aquele negócio poderia dar um passo a mais. Onde é, por exemplo, que a estratégia traçada poderia sofrer um ajuste. E aí você vai me perguntar assim, mas dados, é difícil ter pessoas para trabalhar com dados.
realmente a grande maioria não gosta de matemática e a maioria vive entre o passado e o futuro, né? A maioria de nós, técnicos e proprietários e pessoas afins envolvidas no negócio, não vive com o pé na realidade, enxergando as dificuldades, né? Por exemplo, a gente está diante de um cenário político no Brasil muito incerto. Tá, e se os piores temores nossos se confirmarem? Por exemplo, né, mais do que nunca, o que vai determinar o sucesso de projetos, porque em primeiro lugar, alguns projetos sempre vingam na dificuldade, outros nem tanto, vários pagam o preço, né? Então, o que vai determinar, por exemplo, um projeto vingar num cenário político não favorável? A realidade, o controle, os números básicos, intermediários e os aprimorados. De saber, por exemplo, qual é a categoria que me custa menos, onde que eu posso cortar de custo, onde eu posso evoluir para um cenário em que eu tenho uma maior estabilidade interna e me dá uma margem, por exemplo, de comercialização, né? Onde me dá uma margem, por exemplo, de retenção de estoques e espera de um cenário um pouco mais favorável nessa comercialização. Então, quem tem os dados, quem tem os números, e esses números ele consegue olhar em realidade e traçar estratégia, esses saem na frente, porque eles não decidem pela intuição, eles decidem porque eles são capazes de organizar esses dados e enxergar as possibilidades, escolher a possibilidade que menos custa, né? A possibilidade que deixa um melhor retorno, a possibilidade que cria um cenário mais favorável para aquele negócio. Então, números não são tão assim, não são tão fantasmas, né? Deixa eu olhar aqui para não esquecer nada do que eu ia falar. Qual que é a importância quando a gente trabalha com números? Fazer o que precisa ser feito e começar de onde a gente pode, né? Então, se a gente não tem familiaridade com o número, não adianta eu começar pelo mais aprimorado. Isso me custa, né? Eu não tenho familiaridade, eu não tenho convivência com aqueles números. Comece pelos básicos, começa pelos índices primordiais, né? Entre números são coletas da realidade, ele representa a realidade. Então é como se de repente eu enxergasse, eu olho o meu gado, eu ando na fazenda, olho o gado, olho a bezerrada, olho os bois que vai abater, olho para tudo isso. Aí alguém chega e me pergunta assim, como é que tá? Tá bom o negócio? Nossa, o gado tá bonito, muito lindo. Nossa, uma baita de uma safra. Aí ele vai falar assim, ah, tá, mas o que é esse lindo, essa baita de uma safra? Ou seja, o que esse bonito deixa mais no bolso? Entende? Então, a partir do momento que eu olho para essa realidade, eu coloco isso em número, eu quantifico. Por exemplo, essa é uma safra que está apontando aí uns 10% a mais no peso médio. Então, isso vai deixar um caixa maior. Ou não, é 10% a mais de peso médio, só que o preço do bezerro está menor que o ano passado. Então, provavelmente, a margem que me deixa é muito semelhante à do ano passado. Por quê? Por mais que o preço esteja menor, mas um pouco a mais de peso vai justificar essa diferença, eu vou aproximar o que eu faturei no ano passado, né? Então, quando a gente quantifica esse básico, a gente consegue trabalhar e elaborar, né, decisões mais planificadas em relação a isso. Quando a gente olha, por exemplo, para as taxas e para os índices, olhando para esses dados, a gente vai apontar o quê? A gente vai apontar desempenho, como nós já falamos aqui. E aí, vocês vão ver que é muito simples sair do básico para o intermediário. Porque a partir do momento que você coleta os números básicos, você vai olhar para ele e falar número de cabeça, número de área, número de pasto, lotação, primeiro intermediário. Qual que é a lotação? Número de cabeça por hectare. Então, quando você coleta todos os dados básicos, a primeira coisa que automaticamente a gente faz é começar a relacionar alguns números, porque por mais que a gente às vezes ainda não faça, a partir do momento que eu coleto aquele dado, de tanto ouvir os outros falar, de tanto ver aquelas relações mencionadas,
eu começo a relacionar os números. Então, o maior esforço que a gente tem que fazer com o número, em primeiro lugar, é olhar para os números com respeito e falar assim, bom, nunca fui muito fã de número, mas a partir de hoje eu vou me esmerar em começar a coletá-los, depois a entendê-los e naturalmente vocês vão começar a relacionar esses números. Então você vai começar a olhar a taxa de lotação, você vai começar a olhar taxa de prenhez, número de bezerros nascidos, percentual de bezerro desmamado, é fato. E o aprimorado que vem depois. Então, o número, o que geralmente as pessoas olham e falam assim, ai, gestão é um monte de número que não faz sentido. É exatamente esse número aprimorado. Por quê? Porque a maioria das pessoas começa pelo número aprimorado, não tem familiaridade com o número. E começa pelo número aprimorado e quer entender tudo sobre dados. E aí ele quer entender o negócio olhando para o número aprimorado. Sendo que ele nem criou o raciocínio de como está representada a realidade daquela fazenda. Se eu pegar duas fazendas de cria, né, uma intensiva e uma extensiva, por mais que seja cria, por mais que seja o mesmo negócio, elas têm fluxo diferente, elas têm custo diferente, elas têm períodos e funcionamentos, né, giro diferente. Então, se eu pego as duas fazendas e comparo com um número padrão, olhando só para isso, com certeza uma vai se sentir mais confortável, nossa, tô super faturando, e a outra, que é a mais extensiva, às vezes vai olhar para aquele dado e falar, eu tô muito distante, esse negócio não faz muito sentido. Ah, esses dados não são minha realidade, né? Por quê? Porque são negócios diferentes. Se eu tivesse enxergado aquela realidade a partir de números que representam básico e intermediário, a hora que eu vou olhar para um aprimorado, eu não olho simplesmente o dado querendo enxergar o meu negócio como o dado comparado, mas eu começo a olhar para o dado comparado e falar assim, olha, para minha fazenda chegar lá, eu precisaria investir nisso, porque a minha realidade é essa de número de pasto, de lotação, pela qualidade nutricional que eu tenho disponível. Então eu precisaria de quanto para investir? Entende que o raciocínio muda, o raciocínio fica mais leve quando a gente começa desse básico, vira um intermediário naturalmente e a partir desse entendimento do dado como uma representação, a hora que eu comparo com esse aprimorado, que são taxa de desfrute, mas principalmente rentabilidade, né, por hectareano, desembolso, que eu olho para o dinheiro trabalhando dentro do meu negócio, isso fica mais leve, porque ele não é mais assim, eu tenho que alcançar isso, é quanto me custa para alcançar isso, quanto tempo eu levo para chegar nisso, quanto que eu estou disposto para chegar nisso. Fala, Denise, tudo bom? Como é que você tá? Que bom te ver por aqui. Teve mais gente que comentou ali, vocês não for entendendo, vocês vão me mandando aí. Não quero alongar muito hoje a live, meia horinha, mas só para trazer isso para vocês. Então, quando a gente fala em mito, gente, é porque é um mito. Os números não funcionam. Os números funcionam. Eles nos ajudam bastante. Na verdade, o grande diferencial dentro de qualquer negócio é encarar a realidade. E encarar a realidade são números. Números são a realidade de qualquer negócio. E a gente tem que aprender a lidar com os números, né? E por onde a gente começa? Pelo básico, pelo essencial, né? Representar o negócio em número. E a gente representa esse negócio em número como? Pontuando quantidade de rebanho, por categoria, por área, né? Depois criando os índices e as taxas que vão te dar uma ideia de resultado. E por fim, entendendo qual que é o fluxo de dinheiro dentro do meu negócio, quanto que isso me custa, quanto que isso deixa de retorno, né? Se a gente for falar de margem, de patrimônio líquido, né? A gente começa a entender de fluxo de caixa, né? Isso são dados que tem que estar dentro de todo o negócio. Agora a gente tem que entender que quando é que eu, enquanto proprietário, ou eu enquanto técnico responsável por um projeto, quando é que eu consigo incluir o número no meu dia a dia como algo que me faça enxergar a realidade e que me faça tomar decisões que resultam numa melhor
contorno e domínio do negócio, né? Quem cria vamos dizer assim, a resistência ao número somos todos nós, desde lá da escola, quando pergunta pra gente assim, você gosta de português ou de matemática? Não gosto de nada, gosto de educação física. Quem nunca respondeu assim? Né? Então a gente começa, a nossa relação com o número começa lá na escola. Né? Tem gente que tem um pouco mais de afinidade com o número, tem gente que não. Formar entendendo sobre negócios, sobre finanças, não é algo que está incluso dentro da formação acadêmica da maioria de todos nós. Né? Então a gente nunca aprendeu a olhar para o dinheiro. E quando a gente olha para o negócio, lá no fundo a gente está olhando o quê? Como o dinheiro comporta dentro daquele trabalho. Né? Como o dinheiro é gasto, é investido, é realizado na venda, e sobra de margem, e essa margem como ela é atribuída a cada um dos donos do dinheiro, por exemplo, né? Então, quando a gente está olhando para o negócio, a gente está olhando para a relação do dinheiro dentro desse meio de trabalho. E o dinheiro é número de cabeça de gado, por exemplo, taxa de mortalidade. Como que eu chego na taxa de mortalidade? Com os números básicos, números de bezerros nascidos, números de bezerros mamados. A diferença desmamados menos nascido vai me mostrar a taxa de mortalidade de bezerros. O que que isso impacta? Impacta que qual o número de bezerros que deixou de virar dinheiro dentro do meu negócio. Né? Então, eu não só deixei de fazer dinheiro, como eu perdi dinheiro. Porque eu investi dinheiro, por exemplo, nessa vaca gestante durante um período de 9 meses, esperando que ela me parisse um bezerro e depois de 8 meses me entregasse esse bezerro, e esse bezerro viraria dinheiro que iria abastecer o meu negócio. Né? Então, a partir do momento que eu olho para uma taxa de mortalidade até a desmama, eu estou olhando para prejuízo. Quando é que eu deixei de apurar o prejuízo que eu tive nesse período? Outro exemplo, fundo de maternidade. Qual é o número de vacas não paridas? Aí você vai falar assim, não sei, bom, você fez diagnóstico final, chegou no final da parição, sobrou 100 vacas no universo de 1.000, 10% de fundo de maternidade. Poxa, e ela não pariu bezerro, é o mesmo caso dos que morreram. Qual que é a diferença? Ah, mas são duas taxas semelhantes, vírgula. Se eu pago uma equipe de materneiro, né, eu tenho fundo de maternidade, ou seja, as vacas rodaram dentro do meu sistema, mas ela nunca pariu. Então ela ficou prenha e perdeu esse parto, perdeu esse bezerro ao longo do tempo, ali não chegou a parir, é uma coisa. Agora, por exemplo, essa vaca vai para a maternidade, entra em trabalho de parto, pare o bezerro e às vezes por desatenção e descuido, esse bezerro morre. Só que esse bezerro não é comunicado como nascido, esse bezerro essa vaca fica lá como fundo de maternidade. Bom, se eu não apuro os dois índices, tem uma coisa que a vaca virou fundo de maternidade, e às vezes quando eu vou rastrear esse prejuízo dentro do sistema, eu vou olhar para esse sistema e falar assim, por que essa vaca ficou como fundo de maternidade? Então eu vou rastrear doença reprodutiva, eu vou rastrear algo em relação à vaca. Se eu tenho taxa de mortalidade de bezerro, o que eu vou rastrear? Funcionário, manejo, né? Então, são duas formas, são dois tipos de dificuldades diferentes. Então, quando eu apuro uma taxa e outra taxa, por mais que pareça semelhante o mesmo prejuízo, não nasceu bezerro, eu não tenho aquele bezerro para vender, mas ao mesmo tempo me diz o quê? Me diz onde é que eu tenho que atacar para aquilo virar solução. Né? Então daí a importância da gente trabalhar com números. Se eu não trabalhar com números, eu não sei. Quer ver algo importante? Por exemplo, pesagem. Né? Quando é que é importante pesagem? Nas idades-chave. Né? Por exemplo, na desmama, sempre ajustando para a idade média. Qual que é a idade média de desmama? 8 meses. Então, eu não posso comparar peso de bezerros de 10 meses com peso de bezerro de 6 meses. Então, eu tenho que coletar aquele peso e eu tenho que colocar numa planilha de Excel e fazer o ajuste
para a idade média de todo mundo aos 8 meses de idade, né? Então, pega o peso do bezerro, desconta o peso médio do nascimento e divide pela idade e multiplica por 240 dias. Bom, eu cheguei na idade média do peso médio ajustado daqueles bezerros. E aí eu posso comparar as mães entre si, né? E o que a gente vai ver? Por exemplo, eu estou trabalhando com peso. O primeiro efeito é ano a ano como que tem sido o desempenho de peso desses bezerros. Bom, eu vou fazer essa relação por touro que eu utilizei na inseminação. E eu vou entender quais touros me deixaram mais pesados. Depois eu vou ter um controle de prenhez e de permanência das filhas desse touro no rebanho. Então, o que eu vou vendo com esses dados? Eu vou entendendo como funciona o meu rebanho. Eu vou entendendo quais touros têm feito a base de rebanho, que criatórios se adaptam melhor à minha região, que tipo de gado faz os bezerros mais pesados, quais são os touros que fizeram vacas que saíram muito rápido do rebanho. Então, isso me ajuda na hora de comprar genética, por exemplo, né? São dados básicos que pode virar intermediários, que pode virar aprimorados. Quando é que a gente começa a chegar num dado aprimorado? Quando a gente já familiarizou com a coleta e interpretação desses dados básicos e intermediários, né? Ou seja, os números só funcionam quando a gente é capaz de coletá-los e entendê-los, né? Entendê-los na essência. Não é nada muito elaborado, porque a partir do momento que eu coleto e entendo, naturalmente, eu vou buscando correlacioná-los e tirar a informação deles, né? E é essa informação que é válida. E aí vocês vão falar assim, Érica, teve numa da live lá da gestão de rebanho, que você falou assim pra gente, que a gente não começa pelos números, a gente começa pelo rebanho. Os números são representação da realidade. Ou seja, se eu coletar números, a realidade está acontecendo. Se eu não coletar número, ela continua acontecendo da mesma forma, né? O que muda? Muda que quando eu coleto os números dessa realidade, eu tomo conhecimento de como ela funciona. Se eu tomo conhecimento de como essa realidade funciona, eu tomo decisões e consigo fazer com que sobre mais dinheiro no bolso, que eu faça mais dinheiro. Por quê? Porque eu entendo qual é o jogo que eu estou jogando, eu entendo como eu tenho jogado esse jogo, quais são minhas estratégias e me permite eu ficar o quê? Mais eficiente dentro desse processo de trabalho, de execução e de faturamento. Essa é a grande questão dos números, né? Os números, eles facilitam esse entendimento e os números, a partir do momento que facilita esse entendimento, eles vão nos capacitando e tornando mais hábeis na tomada de decisão dentro do nosso processo produtivo. Bom, a gente já tá chegando em meia hora de live, eu falei que hoje eu não ia estender muito, então não sei se alguém tem alguma dúvida. De qualquer forma, eu vou deixar a live salva lá. Queria fazer um convite também, a gente está entrando na reta final da série Gestão de Rebanho. Eu sei que a gente foi meio afetado pela questão das eleições, né, que não terminou dia 30 de outubro, pelo contrário, isso foi trazendo mais e mais, né, prolongando, e a gente ainda tem muita esperança que o cenário seja outro, né? Então eu entendo, a gente não luta contra a realidade, mas eu vou recapitular essa semana os posts da série, né? Construir com vocês esse finalzinho, tem mais 3 posts da série que fecha o assunto gestão de rebanho. É um assunto amplo, como eu já falei, fiquem atentos amanhã no Stories. Gestão de rebanho se tornou uma parceria de milhões, então fiquei muito feliz e a gente vai entender melhor a partir de amanhã para onde caminha a gestão de rebanho, inclusive. Mas aí é pra gente fechar essa série, fechar esse raciocínio. E eu não me esqueci, eu prometi para vocês que a gente ia fazer junto um calendário anual, olhando como gestão de rebanho, entendendo como a gestão de rebanho começa,
né? E eu quero finalizar a série pra gente fazer agora em dezembro. Dezembro sempre é a época que eu faço os calendários meu e das fazendas que eu atendo. Então, vou aproveitar para dividir isso com vocês agora no final da série. Não me esqueci, as pessoas às vezes me cobram no direct, pode ficar tranquilo, não esqueci. Vamos construir isso junto, agora no início de dezembro. Enfim, então a live vai ficar salva lá no feed. E qualquer dúvida vocês me mandam no direct. E amanhã tem novidades nos stories, combinado? Um beijo, um bom domingo. Obrigada a todos vocês.